Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos estudar preparação e padronização de soluções. No próximo sábado eu vou postar outro vídeo para vocês sobre volumetria de neutralização, tá bom? Essa aula de hoje seria uma aula prática que a gente vai fazer no laboratório, então a gente vai trabalhar ele aqui de forma teórica, falando um pouco do passo a passo do nosso experimento. A titulação é o processo envolvido entre o analito e a solução de concentração conhecida. Então eu tenho dois espécimes aí. O analito, que é aquilo que eu quero descobrir a concentração, é o espécime que eu quero descobrir a concentração, e a solução de concentração conhecida. Aqui a gente tem a representação de uma titulação, tá bom? Geralmente, o titulante, que é a solução de concentração conhecida, vai ficar na bureta. E o titulado, que é a solução, o analito, vai ficar no Erlenmeyer, tá bom? Então, o titulante é a solução, geralmente o titulante é a solução de concentração conhecida, e o titulado é a solução do analito, é aquele que eu não conheço a concentração, tá bom? Geralmente ele fica no Erlenmeyer. Essa aqui são os equipamentos que eu utilizo para fazer a titulação. Eu tenho o suporte universal, tá bom? A garra, a bureta e o Erlenmeyer. Para fazer uma titulação eu utilizo basicamente esses instrumentos. A solução padrão é aquela solução cuja concentração é conhecida com grande exatidão. Elas são preparadas geralmente a partir de padrões primários, tá bom? Na aula passada a gente já viu o que é um padrão primário e o que é necessário para uma substância ser um padrão primário. E esses padrões são utilizados para a determinação da concentração de soluções ácidas e básicas, que passam a ser chamados de padrões secundários. Então, se eu utilizei um padrão primário para determinar a concentração exata de um ácido ou de uma base, a concentração mais precisa de um ácido ou de uma base, esse ácido ou essa base forte passa a ser chamado de padrão secundário. Então, na titulação, o nosso interesse é determinar a concentração do analito, a concentração daquela substância que a gente está analisando. E para determinar essa concentração, a gente precisa conhecer a reação entre essas duas espécies de reagente, o analito e a solução padrão, e precisa também saber a concentração e o volume gasto da solução padrão para reagir completamente com o analito. Então, essas duas características são muito importantes. Para determinar a concentração do analito, eu preciso conhecer a reação entre essas duas espécies, tá bom? Como o analito e a solução padrão reagem. E depois eu preciso saber a concentração e o volume gasto da solução padrão para reagir completamente com o analito. Qual foi a concentração da solução padrão que eu usei? Lá na titulação, qual foi o volume de solução padrão que escorreu pela bureta, chegou ao Erlenmeyer, reagiu com todo o meu analito e mudou de cor. Então, pessoal, vamos preparar uma solução padrão de HCl 0,1 mol por litro. Então, primeiro, a gente vai calcular o volume de ácido concentrado necessário para produzir 500 ml dessa solução 0,1 mol por litro. Esses dados aí de densidade, de título e de massa molar são dados no rótulo do frasco do reagente concentrado. Então ele quer saber o volume inicial de ácido concentrado que eu vou medir para preparar uma solução de 500 ml. Então o volume final é 500, são 500 ml, e a concentração de ácido final é 0,1 mol por litro. Então, para fazer esse cálculo aqui é um cálculo de diluição. Molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final, tá bom? Então,
Para eu fazer esse cálculo, eu preciso também ter a concentração inicial. Como é que eu obtenho essa concentração inicial? É a primeira coisa que a gente vai fazer. Obter a concentração do HCl. A concentração do HCl. Eu já tenho alguns dados aqui, ó, do HCl concentrado. Densidade, o título em massa e a massa molar. Anotem aí no caderno de laboratório de vocês essa fórmula aqui. Concentração comum é igual a molaridade vezes a massa molar do soluto, que é igual a normalidade vezes o equivalente grama, que é igual ao título vezes a densidade vezes 1000. Essa fórmula aqui é uma relação entre as principais unidades de concentração que a gente utiliza em laboratório, tá bom? Então você consegue transformar uma unidade em outra. Quais são os dados que eu tenho aqui? Eu tenho densidade, tenho título e tenho massa molar. Então dá para eu calcular a minha molaridade a partir desses dados: título, densidade e massa molar. Vamos relacionar essas duas aqui, ó. A molaridade vezes a massa molar do soluto é igual ao título vezes a densidade vezes 1000. Isolando a molaridade, eu vou ter título vezes densidade vezes 1000 dividido pela massa molar do soluto. Então, molaridade vai ser igual. Quem é o título? 0,37. Lembre-se, tire da porcentagem. 0,37 vezes a densidade 1,19 vezes 1000 dividido por a massa molar do soluto, 36,5. Essa molaridade vai ser igual a aproximadamente 12 mol por litro, tá bom? Pronto, a gente já tem a molaridade inicial, que é a molaridade que eu tenho no frasco de ácido concentrado. Agora a gente vai descobrir o volume que eu vou tirar de ácido concentrado para fazer essa solução de 500 ml. Esse processo é um processo de diluição. Toda vez que eu tiver o meu reagente líquido, para eu preparar uma solução dele, eu faço uma diluição, tá bom? Então vamos lá. Molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final. Essa é outra equação que vocês têm que colocar no caderninho de laboratório de vocês. Vocês vão utilizar muito. É a equação da diluição, tá bom? Equação da diluição. Quem é a molaridade inicial? É a molaridade do ácido concentrado, do ácido no frasco, que é aproximadamente 12 mol por litro. Quem é o volume inicial? É o que eu quero saber. É aquele volume que eu vou tirar do frasco para fazer a minha solução. Quem é a molaridade final? Minha molaridade final vai ser 0,1 mol por litro. Quem é o volume final? 500 ml, tá bom? Organizando aqui, eu tenho que o meu volume inicial vai ser igual a 0,1 mol por litro vezes 500 ml dividido por 12 mol por litros. O meu volume inicial vai ser igual, corta mol por litro, 0,1 vezes 500 dá 50, 50 dividido por 12 vai dar aproximadamente 4,1 ml, tá bom? Então eu vou tirar 4,1 ml da minha solução concentrada para fazer a minha solução de 0,1 de concentração igual a 0,1 mol por litro. Então a gente vai adicionar com a pipeta esses 4,1 ml de ácido
tá bom? E depois que a gente adicionou, a gente vai completar até a marca de calibração aqui, os 500 ml de água. Completa os 500 ml, faz a homogeneização, pega no fundo do balão e na tampa do balão, coloca um papel para proteger a tampa e faça movimentos de agitação para homogeneizar a solução. Em seguida, a gente transfere essa solução para um frasco com tampa e rotula. No rótulo, não esqueça de colocar o nome da solução, a concentração da solução, a data de fabricação e o responsável, a pessoa que fez essa solução. Então, assim, pessoal, que a gente prepara a solução. Quando a gente voltar da pandemia, vai ser a nossa primeira prática: preparo e padronização de solução. Então, pessoal, a gente preparou a solução 0,1 mol por litro. Agora a gente vai padronizar essa solução. O que é padronizar? É determinar a real concentração dessa solução. A gente vai utilizar nessa padronização o padrão primário carbonato de sódio anidro. O termo anidro significa sem água. Como a gente já viu, o carbonato de sódio ele é um padrão primário porque ele obedece todos aqueles critérios. Para utilizar o carbonato de sódio, a gente vai aquecer. Primeiro a gente vai aquecer esse carbonato até 300 graus Celsius aproximadamente por 1 hora. Depois que fizer esse procedimento de aquecimento, a gente vai deixar no dessecador até ele esfriar até a temperatura ambiente. Depois disso, a gente vai pesar cerca de 0,15 a 0,2 gramas de carbonato de sódio e transferir essa massa para um Ellermai de 250 ml. Depois a gente vai adicionar 25 ml de água destilada nesse Ellermai. Colocar 1 gota de indicador. O indicador pode ser tanto alaranjado de metila como verde de bromocresol. E vamos titular o carbonato de sódio com o HCl 0,1 mol por litro. Bom, a gente vai colocar o HCl 0,1 mol por litro na bureta e vamos titular essa solução até que ocorra a mudança de coloração do amarelo para o laranja bem clarinho, tendendo a rosa. Depois disso, a gente vai ferver brevemente a solução durante 2 minutos até que a coloração retorne ao amarelo ou ao alaranjado, obtendo assim um ponto final mais nítido. Em seguida, a gente vai deixar o Ellermai resfriar até a temperatura ambiente e completar a titulação. Continuar a titulação até ficar rosa de novo. Se for necessário, a gente repete esse ciclo de aquecimento e resfriamento e completa a titulação novamente. E por último, a gente vai anotar o volume gasto na bureta. A gente repete esse procedimento mais uma vez para fazer o cálculo do erro e vamos supor que o volume gasto na bureta foi 31,60 ml e que a massa que eu pesei do carbonato de sódio foi 0,1676 gramas, tá bom? Aqui eu tenho a massa molar do carbonato de sódio. De posse desses dados, pessoal, vamos calcular a concentração real do HCl. Então, os dados que eu tenho é que o volume de ácido que eu gastei na bureta foi 31,60 ml, que a massa do carbonato de sódio é 0,1676 gramas e que a molaridade do carbonato de sódio é 105,99 gramas por mol, tá bom? De posse desses dados, vamos calcular essa concentração de HCl. Então, pessoal, para fazer o cálculo da titulação, eu preciso saber
a reação. O carbonato de sódio aquoso reage com o HCl também aquoso e vai produzir NaCl aquoso mais CO2 gasoso mais água. Então vamos balancear essa reação. Eu tenho aqui 2 sódio, aqui eu tenho 1 sódio, então preciso colocar 2. Aqui eu tenho um carbono, coloco 1 aqui. Aqui eu tenho um hidrogênio, aqui eu tenho 2 hidrogênios, então eu coloco 1 aqui e 2 aqui. O que vai importar para mim, pessoal, é essa relação aqui, ó, quantidade de mols de carbonato de sódio com a quantidade de mols de ácido clorídrico. Então eu sei que a minha relação é 1 mol de carbonato de sódio reage com 2 mols de ácido clorídrico. Eu posso calcular esse número de mols de duas formas. Número de mols vai ser igual a massa dividido pela massa molar. Ou número de mol vem dessa relação aqui, ó, molaridade é igual ao número de mols do soluto sobre o volume da solução. Fazendo o cruz-credo, eu tenho que número de mols vai ser igual a molaridade vezes o volume. Então eu posso calcular o número de mols dessas duas formas. Para saber o número de mols do carbonato de sódio, eu tenho a massa do carbonato de sódio e tenho a massa molar. Então eu posso calcular o número de mols do carbonato de sódio a partir dessa fórmula aqui. Então o número de mols do carbonato de sódio vai ser igual a 0,1676. Qual é a massa molar do carbonato de sódio? 105,99. Então, o número de mols do carbonato de sódio vai ser igual a aproximadamente 1,58 vezes 10 a menos 3 mols. Se eu tenho o número de mols de carbonato de sódio, que é 1,58 vezes 10 a menos 3, eu posso calcular o número de mols do HCl. Quanto vai ser o número de mols do HCl? X vai ser igual a 2 vezes 1,58 vezes 10 a menos 3 mols. Então, o número de mols de HCl é esse. Então, para determinar a concentração do HCl, é simples. É o número de mols de HCl, que eu já tenho aqui, dividido pelo volume, o volume de HCl que foi gasto na bureta. Então, a concentração do HCl vai ser igual a 2 vezes 1,58 vezes 10 a menos 3, dividido por 31,60, 10 a menos 3. Fazendo o cálculo, a concentração do HCl vai ser, corta aqui, 0,10001 mol por litro. Essa aqui é a concentração. E se eu fizer outra titulação e tiver outra concentração, eu posso calcular o meu erro. O meu erro vai ser igual à segunda concentração menos a primeira concentração, dividido pela multiplicação das concentrações, vezes 100 para dar em porcentagem. Então, pessoal, até a próxima aula. Sábado a gente terá uma videoaula sobre volumetria de neutralização. E assim que possível, quando a gente voltar às aulas presenciais, nós vamos fazer essa prática no laboratório. Até sábado.